Vamos lá, meus irmãos, minhas irmãs, estamos na 8ª aula, Teologia Sistemática 4, Antropologia e Pneumatologia, é o 3º dia de aula de Pneumatologia e o último bloco. Nossas aulas estão sendo gravadas. Concluímos aqui o capítulo 30, né, que falamos sobre a obra do Espírito Santo. Agora, meus irmãos, rapidamente, né, eu separei aqui para vocês o material, né, do... Não vai dar tempo de trabalharmos aqui agora, eu só vou dar a síntese, inclusive gastamos mais do que 50 minutos no primeiro bloco, mais do que 50 minutos no segundo bloco, na realidade já deu as 2h30 de aula, mas aqui, como é costume nosso, sempre 3 blocos, nós vamos gastar mais uns 10 a 15 minutos nesse último bloco, tudo bem? Eu sei que poderíamos, né, encerrar ali logo nos 50 minutos, mas a gente estava desenvolvendo ideias, né? Então, eu gosto de fechar as ideias. Então, agora aqui, deixa eu compartilhar com vocês aqui o material. Deixa eu compartilhar aqui com vocês um material apenas por cima, tá? Desses 2 livros, que é o Teologia Elementar e do Teologia Sistemática, do Erickson e do Bancroft. Eu vou compartilhar aqui com vocês algumas páginas, rapidamente, só para a gente degustar um pouco dessas 2 obras que são realmente fantásticas, tá bom? Eu vou colocar aqui no índice dessas 2 obras e quero fazer aqui alguns apontamentos, tá bom? Olha só que interessante, irmãs e irmãos. Deixa eu só colocar aqui para vocês, né? Eu vou colocar esses 2 materiais, lembrando que esses materiais são livros clássicos, uma literatura antiga, mas que realmente vale a pena vocês comprarem, vocês terem e vocês lerem, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu deixei esse material como parte também do quê? Como parte para vocês lerem, né? Pode ver que o livro da Introdução à Teologia Sistemática, do Erickson, ela vai ter aqui essa organização. Parte 1, percebam que ele chama Fazer Teologia, tá vendo? Aí vem parte 2, a revelação de Deus. Aí depois vem parte 3, a natureza de Deus. Parte 3, a natureza de Deus. Parte 4, a obra de Deus. Parte 5, a humanidade. Parte 6, o pecado. Parte 7, a pessoa de Cristo. Parte 8, a obra de Cristo. Parte 9, o Espírito Santo. Então, depois leiam, né? Eu sei que as novas edições são outros capítulos, são outras páginas, mas depois, nas obras que vocês comprarem, então depois apreciem esse material aqui da parte 9, que é o Espírito Santo. Olha só aqui, a pessoa do Espírito Santo, a importância da doutrina do Espírito Santo, dificuldades na compreensão do Espírito Santo. Olha que interessante essa abordagem que ele coloca aqui. Ele vai argumentar por que temos dificuldades de entender a pessoa do Espírito Santo. Por que isso acontece? Interessante, não? Legal essa questão, né? Então, fica aqui, né, essa fala, né? Muitos de nós temos dificuldades e não sabemos o porquê estamos tendo dificuldades. Então, aí depois ele também vai... Opa, só tirar aqui, só um segundo. Isso. Continuando aqui, deixa eu só tirar aqui. Aí depois... opa, não estou conseguindo tirar aqui. Implicações da natureza do Espírito Santo, implicações da doutrina do Espírito Santo, depois vem a obra do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento, a obra do Espírito Santo na vida de Jesus, a obra do Espírito Santo na vida do cristão, os dons miraculosos hoje, implicações da obra do Espírito Santo. Então, notem que aqui, vai até a página 368, são, na realidade, da 343 até a 368. Né?
não são muitas páginas, mas a maneira em que o Erickson faz essa apresentação, ela é muito legal. Então, eu deixo aqui como material para vocês estudarem, lerem, e agora eu queria só fazer alguns apontamentos bem rápido. Vamos lá para a página 343. Olha só, olha que legal. Eu quero só trazer uma síntese aqui para vocês. Aqui, vamos lá, onde estão? 300 e... Aqui. Aqui. Parte 9, o Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo. Aí aqui são os assuntos que ele está trabalhando, né? E percebam a importância da doutrina do Espírito Santo. Ao chegar às partes finais do nosso estudo de teologia sistemática, é bom colocar no seu devido contexto os assuntos que estão para serem examinados. Começamos com uma análise de Deus, do Ser Supremo, sua obra no planejamento, na criação e no cuidado de tudo que existe. Depois examinamos a mais elevada de todas as criaturas, a raça humana, no que se refere ao destino que Deus deseja lhe dar e ao seu distanciamento em relação a esse plano divino. Vimos também as consequências que sobrevieram à raça humana e a provisão de Deus para a sua redenção e restauração. A criação, a providência e a provisão da salvação são as obras objetivas de Deus. Chegamos agora à obra subjetiva de Deus, a aplicação de sua obra salvadora divina aos homens. Estaremos examinando o verdadeiro caráter da salvação, recebida e vivenciada pelos seres humanos. Depois, vamos investigar a forma coletiva assumida pela fé, ou seja, a igreja. E, por fim, estaremos examinando a concretização do plano de Deus, ou seja, as últimas coisas. Aqui o Erickson está fazendo a síntese de toda a obra dele, né? Pode ver, começa mostrando sobre a revelação, sobre Deus, sobre o ser humano, sobre a queda, sobre a redenção, e agora, olha só que legal, nessa parte do Espírito Santo, olha como ele coloca, chegamos agora à hora subjetiva de Deus, a aplicação de sua obra salvadora divina aos homens. Olha como ele coloca, logo de início, aquilo que ele chama de a doutrina do Espírito Santo. Por que ele fala que é uma obra subjetiva, irmãos? Vamos lá. O que vocês entendem quando ele quer dizer aqui como obra subjetiva? Podem falar livremente, sem medo de errar. O que vocês entenderam sobre essa frase que eu acabei de destacar? Subjetiva? Subjetiva. Ela tem um objetivo. Ela tem um objetivo. Podem ver que aqui, a provisão, olha só, Miriam, aqui, a provisão da salvação são as obras objetivas de Deus. Aqui ele está se referindo com o quê? Jesus, o Salvador, e as doutrinas da salvação, que são aquilo que Gruden chama da aplicação das doutrinas da redenção. Então, ali são os objetivos. Deus faz em Cristo uma obra de redenção e nos deixa essa obra de redenção por meio de todas as doutrinas da soteriologia, ou seja, doutrinas que nos salvam. Ou seja, a porta do céu foi aberta por Cristo e as doutrinas e as promessas de Deus já foram todas deixadas. Então, tudo isso é uma obra objetiva. Agora ele está falando o seguinte, chegamos agora à obra subjetiva, a aplicação de sua obra salvadora divina aos homens. Por que ele fala subjetiva? Vai, Miriam, pode falar. Não sei não, pastor. Ficou difícil, né, Miriam? Minha irmã, achei que agora você ia fazer um gol de placa. O que vocês entendem, minhas irmãs, meus irmãos? Pode chutar, não tem problema não tem medo não. Ali ele está focando mais na aplicação, né? Será que é porque é diferente para cada pessoa? Aí, filha, aí é algo íntimo, é
é algo que você vivencia, experimenteia, né? Baseado em experiências. É doutrina, mas você vive na prática. Então, assim como as obras da salvação têm um aspecto objetivo, Jesus é o Salvador, o sangue dele nos purifica, ele nos compra, ele nos redime. Mas agora a gente vai passar a tudo que é subjetivo, dando essa ideia de como cada um aplica. Por isso, é algo muito particular. Para Paulo, a salvação foi muito mais impactante do que para Pedro. Por quê? Óbvio, Pedro não era um assassino, não era um perseguidor, era um pecador a mais, como muitos de nós. E quem era Paulo? Um fariseu de fariseus, participante do Sinédrio, um nome entre muitos, estimado e valorizado, treinado aos pés de Gamaliel, um dos homens mais influentes da sua geração e um dos discípulos mais proeminentes. No martírio de Estevão, ele segura a capa de todos aqueles que apedrejam, e o segurar a capa daqueles não era porque Paulo era um cabide. Paulo ali estava dando uma mensagem a todos. Podem fazê-lo, na minha autoridade. Deem as capas de vocês. Paulo estava sendo responsável pelo apedrejamento do primeiro mártir. Logo na sequência, ele pede cartas aos oficiais, começa uma perseguição ali, já na região onde ele estava, e agora quer cartas para perseguir os cristãos em Damasco. Percebam, além de ser um religioso, ele era um religioso maldoso, porque quem fazia o que ele não pensava igual, ele mandava prender, mandava surrar ou autorizava a morte. Em outras palavras, era um perseguidor e assassino. E no caminho de Damasco, o Nazareno é revelado para ele. Logo, por isso que depois ele declara: dos apóstolos eu sou o menor, dos cristãos eu sou o menor, e de todos os pecadores eu sou o menor. Eu não sou digno de ser um discípulo, um apóstolo, ou quem sabe um cristão. Entendeu? A salvação para Paulo era muito mais dramática e subjetiva, a maneira em que ele aplicou, do que os demais. E talvez seja o fato dele realmente ter se tornado o que se tornou. Entenderam? Então, o lado subjetivo é isso, é como você aplica. A sua experiência da redenção vai ser diferente da minha experiência. Todos somos salvos. Por isso que agora ainda... E por que ainda é subjetiva? Porque tem a ver com o Espírito Santo trabalhando na minha vida e na vida de vocês de formas distintas. Entendeu? Tá bom? Trabalha de forma diferente, né? É. O Espírito Santo. Então, só para a gente agora terminar, minhas irmãs e meus irmãos, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Quero ler só mais esse parágrafo com vocês. Vamos lá. Opa, onde eu fui? Aqui, parte 9, Espírito Santo, tá, vamos lá. A importância da doutrina do Espírito Santo. Deixa eu só ver se é essa daqui. Só um segundo. Aqui. O Espírito Santo é o ponto em que a Trindade torna-se pessoal para o que crê. Ou seja, ele é quem nos leva a esse lado mais introspectivos e práticos na fé. Eu escrevi aqui, mas eu vou continuar desenvolvendo para vocês. Eu separei aqui no meu texto, né, que eu peguei do Hobbes. Eu vou querer depois dar continuação a partir desse ponto na próxima aula. Mas no livro do Hobbes, na página 54, tem uma frase que eu só vou fazer uma citação rápida para vocês, para a gente estar encerrando aqui. Quando Hobbes está explicando sobre o Espírito Santo,
E na página 54 do livro texto do Hobbes, ali ele estava falando sobre Jesus Cristo, né? Ali ainda era sobre Jesus. Ele fala o seguinte, uma frase do Hobbes: nosso universo não é heliocêntrico, né? Mas cristocêntrico. Olha que lindo, né? Mostrando que para nós, filhos de Deus, tudo gira em torno de Cristo, o primogênito de Deus, e não do Sol, né? A gente consegue dar um passo além. Então, o nosso universo não é heliocêntrico, né? Hélio por causa do gás hélio. Assim os cientistas dizem, né? O planeta Terra e a nossa galáxia, ela é heliocêntrica, tudo está ao redor do Sol. Mas para nós, filhos de Deus, tudo está ao redor de Cristo. Porque Ele é o primogênito da criação. Ele é o salvador das nossas almas. Mas, enquanto eu fazia a minha lição de casa, olha só essa frase. Sabendo que Cristo é o centro, e a igreja lá nasce com Ele, depois é dada a nós, na pessoa dos apóstolos, para sermos cuidados. E quem é que vem agora reinaugurar essa igreja com os seres humanos caídos? Porque uma coisa é a igreja, Jesus e os apóstolos. Ele é retirado e ele é elevado aos céus. Agora, esses apóstolos pecadores precisam ser guiados por alguém. E aí é onde entra o líder supremo, que é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo é derramado, aí começa, então, agora a história da igreja, ou seja, a história eclesiástica. Então, eu escrevi assim: nossa eclesiologia, para se viver tudo o que Deus espera, ela tem que ser pneumática. Ou seja, ou melhor, pneocêntrica. A verdadeira igreja de Jesus, a verdadeira história da eclesiologia, a história eclesiástica e as doutrinas da igreja só podem ser vividas na sua essência se elas forem pneumocêntricas, ou seja, com o auxílio e a operosidade do Espírito Santo. Ou seja, na condução, na direção, na orientação e na influência do Espírito Santo, como era a igreja primitiva. Ainda o Hobbes, citando, né, os apóstolos e citando a igreja, ele diz assim, também na página 41. No livro de Atos dos Apóstolos e em outros livros, Deus, o Espírito Santo, ocupa o centro do palco e o Pai e o Filho estão de lados. Hobbes também está comentando que no Velho Testamento o Pai estava no centro. Quando Jesus encarna, ele está no centro e o Pai e o Espírito Santo estão, como ele chama, de lado. E agora, no livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo ocupa o centro e o palco, e o Pai e o Filho estão de lado, não porque são insignificantes, mas é a atuação dele. Isso também, como eu escrevi aqui, se a igreja nasce com o Espírito Santo em Pentecostes, ela somente atingirá todo o seu poder redentivo, como corpo de Jesus, como guardião do reino de Deus e etc., como o seu líder supremo. Daí a ênfase que a igreja, a eclesiologia, ou a vida da história eclesiástica, somente cumprirá o seu propósito se ela for pneumatológica. Ou seja, me entenda o que eu quero dizer com isso. Assim como ser cristocêntrico é entender a obra da salvação, a ideia pneumocêntrica, não sei se existe essa palavra, representa o nosso papel como igreja. O que eu quis dizer com isso? Sem o Espírito Santo, a gente não é igreja, a gente não é nada, a gente não está aqui. Por isso que eu tinha dito para vocês que no livro do Hobbes eu vejo como ele nos leva a isso, né? E lembra que eu tinha dito que eu fiz uma descoberta maravilhosa de que o Espírito Santo é o líder,
da igreja, eu tinha citado que era no livro do Hobbes, mas eu fiz uma citação errada, meus irmãos. Na realidade, foi nesse livro aqui, ó. Assim está escrito, do Henry Cornell Goerner, quando ele fala sobre o Espírito Santo e as nações. Esse livro vocês estudarão comigo no livro, na matéria de missões. Ao estudar esse livro, e não foi o Hobbes também fala, parafraseando esse pensamento. Mas olha só, eu queria concluir essa aula de hoje fazendo a leitura aqui desse parágrafo. Ó. Precisamos agora notar que não há descontinuidade entre o trabalho e o plano de Jesus, antes de sua morte, e aqueles projetados por ele, depois de sua ressurreição. E que não há separação mais perfeita, mas perfeita continuidade entre as palavras e trabalhos de Jesus Cristo ressuscitado e o Espírito Santo, tomando a liderança depois da ascensão de Jesus. Quando eu li, foi aqui que eu disse que eu tive uma das maiores compreensões sobre o papel do Espírito Santo de Deus na Igreja de Jesus. Porque, de fato, ele é o grande líder. E no momento que a gente se esquece disso, a gente esqueceu de tudo. Por isso que eu disse que, assim como o nosso universo ele é cristocêntrico, a nossa eclesiologia ela é pneumocêntrica. Ou seja, se a gente deixa o Espírito Santo de lado, a gente precisa preencher com os nossos credos, com os nossos dogmas, com as nossas tolices. Porque quanto mais tivermos do Espírito Santo de Deus, mais a gente resgata a vida da igreja primitiva e da igreja apostólica, porque era assim que eles viviam. E eu, particularmente, achei magnífica essa ideia, né? Que é uma boa ideia para um TCC, ou ainda para uma dissertação de mestrado, ou para uma tese de doutorado, principalmente uma dissertação de mestrado e tese de doutorado. Eu achei fantástico, porque, irmão, compreender isso faz toda a diferença, porque aí a gente não tem uma igreja, a gente cuida de uma igreja, a gente não tem um ministério que é nosso, nós trabalhamos para ele, para cumprir a vontade dele, porque ele é uma pessoa ativa, que está trabalhando agora, que está dando as suas diretrizes. E quanto mais eu ouço, mais as digitais dele vai sendo perpetuado. E que assim ele nos guie, e que a presença dele nos acompanhe. Tá bom, minhas irmãs? Tá ficando muito extensa as aulas aqui, hein? Vou cobrar mais dessas aulas aqui. Brincadeira, né? É para a gente acabar meia hora antes, né, irmãos? Mas assim, tá bom? Fechou? Tá bom, meus irmãos? É para ler todos esses livros, pastor? Certo. Hã? É para ler todinho esses livros? Irmã, é assim, vocês têm que ler nessa matéria 200 páginas, 200 páginas entre o livro, a matéria de antropologia e pneumatologia. Então, todas as leituras apenas do Gruden já dá as 200 páginas. Tá. Quem ler mais ganha pontos extras, tá bom? Então, eu estou dando dando uma misturada danada na minha cabeça, pastor. É que eu estou vendo o fundamento da fé, daqui a pouco estou vendo a sistemática do Langes, daqui a pouco eu estou vendo do Gruden. Está dando um curto-circuito. Não, mas o Senhor te ajudará. Vai devagarzinho, sabe, com constância, e já já vocês vão ver. Assim como vocês tiveram já algumas experiências nas matérias passadas, é que esse está sendo o primeiro contato com vocês com a teologia sistemática, né? A Mas sistemática. já vocês vão estar assim, sabe, no ritmo, né? Sim. Entenderam? Mas é isso. Tem uns que é mais devagar, né, pastor? Hã? Tem algumas pessoas que é mais devagar. Mas aí, irmã, deixa eu ensinar alguma coisa para a irmã. Sabe como que o exército de Deus caminha, irmã? Ele não caminha nos passos dos mais velozes. Ele caminha nos passos das crianças e dos anciãos. Eita, lascou. Eita, basta ter paciência. Mas, ó, os anciãos vai ter que mexer as canelas, e as crianças também. Eu sei que aqui não é igreja, é seminário, né? Mas o seminário, ele nasce para servir a igreja, né? Fica tranquila, filha. A irmã chega lá, tá bom? Tá bom. Fechado? Aí a gente continua a partir daqui semana que vem. Eu vou fazer, no primeiro bloco da aula que vem, a síntese dos dois materiais, tanto aqui do Erickson quanto do Berkoff, e aí a gente vai depois voltar para o Gruden, tá bom? Minhas irmãs, que Deus
abençoe vocês, meus irmãos também, né? E que o Senhor nos dê um bom final de semana. E vejo vocês no aniversário de 35 anos, sábado, lá na nossa igreja, aniversário da igreja, tá bom? Amém. 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 Amém, pessoal. Graças a Deus. Boa noite. Graças Amém. a Deus. Boa noite, noite, boa noite. paz. Deus abençoe.